E o Cruzeiro está, então, interessado na contratação do zagueiro do Inter, Vitor Gabriel, 21 anos, zagueiro canhoto, como a Amanda já citou. É bom jogador, Caio? Você acha que daria jogo para a gente? Seria reforço? Emerson é bom jogador, é promissor, né? Ainda não dá para se falar que é um zagueiro pronto, e aí até fazendo uma comparação com o Valentim Gomes. O Valentim tem aí praticamente a mesma idade, mas é um zagueiro que já foi mais testado, né? Pensando em termos de seleção da Argentina, de seleção de base, principalmente de campeonato argentino, né? O Valentim foi um pilar do Vélez, que foi campeão argentino na temporada passada. O Vitor Gabriel, ele começa a jogar bastante pelo Inter em 2025, né? E aí ele faz um campeonato gaúcho muito bom, formando dupla com o Vitão. Ele tem até um jogo emblemático que foi o primeiro da final contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, em que o Inter venceu por 2-0. Ele fez uma partidaça. A partir dali começou a chamar mais atenção. Só que aí entra o alerta, né? Porque já não é o primeiro problema físico do Vitor Gabriel na temporada. Depois do Campeonato Gaúcho, ele tem uma lesão muscular, fica por algum tempo fora, tanto que ele não começa o Campeonato Brasileiro pelo Internacional, retorna, e aí contra o Maracanã ele acabou tendo mais um problema um pouco diferente, né? Uma lesão traumática, mas um pouco mais demorada, tanto que o Central da Toca colocou que ele deve se recuperar em torno de 2 meses. Acho sim que é bom zagueiro, é um cara de muita imposição física, muito forte, constrói razoavelmente bem, mas acho que ele se caracteriza mais pela força nos duelos, principalmente no jogo aéreo, né? O jogo aéreo dele, defensivo e ofensivo, é muito legal. É um cara que precisa ser um pouco mais testado, né? Então, se viesse para o Cruzeiro, inicialmente colocaria como uma aposta, mas é uma aposta que se enquadra dentro do perfil que o Jardim quer, né? Ele quer um zagueiro canhoto, que é o caso do Vitor Gabriel, jovem, com margem para crescimento. A questão é como que o Cruzeiro vai conseguir isso, porque por mais que ele esteja machucado, é um jogador importante, jovem, então talvez não seja tão simples conseguir ele por um investimento um pouco mais comedido, né? Então, acho que é mais razoável pensar no Vitor Gabriel como uma aposta. Não é um cara que chegaria para se titular como o Valentim Gomes, mas me agrada. Tem um perfil interessante dentro daquilo que o Cruzeiro necessita. A lesão dele, o Caio, parece que é uma lesão séria, uma lesão ligamentar no tornozelo, né? Ruptura parcial dos ligamentos do tornozelo, tá aí na matéria, inclusive, ó, esse trecho aqui, ó, a recuperação é estimada em 2 meses, é uma ruptura parcial dos ligamentos do tornozelo. Ele pertence ao esporte, mas o Internacional tem aí um valor fixado para comprar os direitos dele. Pode ir, Gabriel. Não, é só isso mesmo, questão da lesão, mas é algo que é tranquilo de resolver, um atleta jovem. E se for uma troca, vem Lautaro, vai Lautaro e vem o Vitor, eu acho interessante para o Cruzeiro, viu, o Caramujo? Porque é um garoto de muito potencial. O Inter tem uma zaga jovem, né? Tem uma zaga jovem com dois bons zagueiros. Eu acho que seria bastante interessante para o Cruzeiro essa negociação. Não sei se essa troca seria viável, né? E tem também a questão que o Inter ainda não quitou os débitos pelo Wesley, certo? Inclusive estava meio atrasado lá. Quitou? Acertou na Não, negociação Na com negociação do Wanderson. com a Ah, é negociação, verdade, com a verdade. Não, negociação então realmente, não, que eu ia falar que poderia ser aí, abater alguma coisa. Mas acho que é interessante a questão do perfil, né, que o Cruzeiro está buscando, jogadores jovens, com potencial e, obviamente, que vão atingir ainda a maturidade aqui, né? Então, eu gosto desse tipo de movimento. Acho que, principalmente para uma janela de meio de ano, que é uma janela de ajustes, é interessante. Não é um jogador pronto, se vier mesmo são aí 2 meses ainda de recuperação. Confio muito no departamento de saúde do Cruzeiro, tá? Acho que a gente hoje está muito bem equipado para isso, para recuperar atletas nesse sentido assim físico. Tem a questão da parada, né, Rafa? Tem a questão da parada. Então, assim, eu vejo com bons olhos. Agora, é óbvio que, por exemplo, um Valentim Gomes é mais pronto, né? Mais experimentado, como o Caio falou. Agora, vejo com bons olhos o perfil que o Cruzeiro está buscando. Acho que a médio e longo prazo a tendência é da gente ter um time bem forte, assim, com essa mescla, né, de jogadores mais prontos, como é o caso de um Fabrício Bruno, por exemplo, uma referência ali na zaga,
e complementando com atletas jovens de bom potencial. E acho que é um sinal também de que o Gamarra não está nos planos, né? E aí é um empréstimo, não sei se segue aqui até o fim do ano, se o Cruzeiro vai devolvê-lo, não sei como vai ser essa questão, mas acho muito mais interessante fazer uma aposta num jovem assim de potencial do que fazer o movimento que o Cruzeiro fez ali com o Gamarra, por exemplo. E Gamarra não pode reclamar que teve oportunidade, né? Sim. Nem o Lautaro, né? Muito menos. É isso. E o Marcos Vinícius falou aqui, ó, essa troca seria para devolver a negociação péssima Potker e Maurício. Honestamente, eu não acredito na hipótese do Inter querer o Lautaro e ceder o jogador, não, viu, gente? Porque é muito jovem, né, Caramujo? Os valores certamente são muito diferentes, né? Em que pese ser um zagueiro, não tem como, né? Dizem que não tem mais bobo no futebol, né? Eu acho que o último que tinha, inclusive, era a gente, viu? Porque trocar Maurício no William Potker, eu prefiro achar que é bobo do que falar o que eu penso. Misericórdia. Teve isso, né? Mas tem outros jogadores que podem ir nesse pacote também. Quem sabe dessa forma a gente consegue seduzir o Internacional. O Maurício, na época, eu lembro que a torcida tinha perdido paciência com ele, cara. Eu lembro a torcida do Twitter, Gabriel. A torcida do Twitter não é a torcida do Cruzeiro. Internet, mas na época era o Twitter não tem paciência com ninguém. Era eu acho que isso aí o dirigente não pode usar nunca o torcedor, seja o da arquibancada ou seja o da internet, como parâmetro para fazer negociações, né? Tem que ter assim, uma responsabilidade, né, com o que está fazendo aquilo ali. E foi um contrato de 5 anos para o Potker, vocês lembram disso? Foi. Ou eu tô ficando doida? O contrato 5 anos. Foi 4 ou 5. Foi muito longo. Gente, não dá, cara, não dá. O Cruzeiro não passou por tudo que passou à toa, sabe? Era muito difícil a situação, era muito difícil subir naquele contexto, mas quando você vê, assim, 3 anos de Série B e você analisa certas coisas, você fala, realmente tinha por onde passar pelo que passou. Ô, Rafa, na época não tinha aquela gestão de futebol eficaz, cara. Cara, nós temos que entender também que essa gestão, por mais que a gente teve aquele caos que tava o Cruzeiro e tudo, cara, nós perdemos Vitor Roque e Estevão, assim, ó, de mão beijada, velho. Só aí, essa conta aí, você faz quase R$1 bilhão pro Cruzeiro. Ô, Rafa, o Potker, ele assinou o contrato na época, né, em 2020, até o final de 2024. Aí, no meio de 2023, na gestão Ronaldo, teve a rescisão. As partes chegaram a um acordo de rescisão, mas foi isso mesmo. Assinou por 4 anos. 4 anos e um chorinho ainda, né? Até dezembro de 2024. Eu Misericórdia. Sei, meu marido fala sobre isso o tempo inteiro. Se ele estiver assistindo aí, ele deve estar por aqui de ódio, que ele fica revoltado com esse assunto. Não, mas essa foi uma das transferências com razão, mais bizarras. Nossa Senhora. Eu acho que a mais bizarra do Cruzeiro, viu, Clara? Da história.